Muito obrigada porque você aceitou, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós estamos muito felizes. Me dá aqui que eu ligo para você. Tá ligado? Então pode falar. Muito obrigada, mas eu também estou vivendo um momento de alta felicidade. Esse momento para mim é de alta emoção e felicidade. Eu não estou preparada, não trouxe escrito, tinha apenas um esquema, mas acho que tem que reatualizar diante da situação. Nós estivemos os dois no lançamento do livro sobre os expurgos da URGS em março e espontaneamente fizemos os nossos testemunhos lá. E eu me baseei naquela situação, eu estava preparada a encontrar um grupo de amigos numa pequena sala de livraria e um lugar assim tão formal e amplo e público me surpreende, mas não me paralisa, digamos. Não estou também apta a fazer um discurso que seria o testemunho do Hermínio Stein. Ele está muito bem, lúcido, poderia ter vindo, mas já um pouco cansado de lugares muito grandes e com dificuldades com os movimentos e não tem muito prazer de falar também nos expurgos da URGS, porque no caso do Hermínio foi ainda mais ambíguo, estranho. Ele não era ainda nem professor da URGS quando ele foi. Ele fazia umas atividades de professor junto ao professor Fiore, chamado como assistente, como auxiliar, mas ainda não tinha um contrato próprio de docente aqui. Foi muito estranho, é surreal o assunto dele, valia a pena mesmo ser mais pesquisado. Mas eu quero começar externando a minha admiração, a minha honra de ver, de estar junto nesse momento em que se forma uma comissão para pesquisar a verdade e a memória. Embora um pouco tardiamente, eu fiquei até emocionada pelas coincidências com o Padrós, que também tem um nascimento no Uruguai e um coração em Barcelona, que é uma coisa mais ou menos familiar para mim. Mas então, eu não o conheci, mas já me senti afim com as coisas que li e prometo ler a sua obra. Então, vamos situar bem qual é o meu lugar de fala. Eu não fui expurgada na URGS, não estou dando testemunho do que passa uma pessoa que foi expurgada na URGS. Eu estive junto, né? Era realmente a mulher do Hermínio Stein que foi atingida. Nós saíamos num táxi na noite de 28 de agosto de 1969 para ir jantar com minha mãe, que fazia aniversário. E pedimos para saber as notícias, e o taxista ligou o rádio. E aí nós vimos a notícia dos primeiros expurgos de 1969, que era uma meia dúzia, onde estava o Hermínio Stein. Então eu já começo por algo que eu ia pôr no fim desse meu depoimento, em que aquilo me foi um susto tão grande que eu passei a noite no pronto-socorro e perdi uma gravidez. E não foi a única. Houve outras situações que eu não vou contar todas, mas conto essa para vocês sentirem como as famílias eram atingidas, e embora não fosse algo academicamente importante, nem formalmente registrado, nem nós associávamos tudo isso que aconteceu com os expurgos da URGS. A gente associava com a ditadura, mas nós já tínhamos consciência de 5 anos da ditadura, já tínhamos estado uma vez no exílio. Né? Mas aconteciam coisas assim.
Uma das coisas que me parece que eu posso dizer que não é tão subjetivo, objetivamente nós tivemos um prejuízo profissional. Vamos esquecer que houve depois a volta do Hermildo em 1980 para a URGS, ele trabalhou muito bem, e trabalhou também na PUC, está bem aposentado, e tem uma obra respeitável, ele talvez nem goste de falar porque não se queixa. Mas no meu caso, e eu não sei em que medida isso atingiu também as filhas, tem a Moira presente e alguns dos netos, e talvez um dia estejam falando dos avós, assim como o Paulo Tomás está falando do professor Fiore. Graças a uma certa criatividade, os indivíduos, como nós nos adaptávamos e íamos explorando outras possibilidades. O Stein tinha feito curso de Direito, além de Filosofia, não é? Pôde trabalhar numa empresa por uma época, graças a relações de família, enfim. E eu nunca deixei de ler, de escrever, e fui mantendo o meu diploma de segundo grau, seria depois, né, o do ensino médio, o magistério, e por muito tempo eu acho que até eu consegui uma certa presença profissional como educadora. Mas que não era exatamente isso, porque eu não havia feito toda a formação técnica de pedagoga. Mas, de qualquer forma, essa parte da proibição da docência e foi um prejuízo que não é sangrento, mas que foi inavaliável, na verdade. Nós não podemos saber exatamente o que seriam as nossas performances profissionais se não houvesse tantos empecilhos, né? Em alguns momentos no interior do Rio Grande do Sul, graças a uma ex-professora que confiava em mim, ou uma outra colega que vinha de ajudante, eu conseguia algumas atividades em sala de aula, inclusive com os teólogos luteranos lá em São Leopoldo. Mas fui ter um trabalho formal, isso nós estávamos em 1969, quando houve esse estudo, só depois da anistia de 1979, que por concurso eu consegui ser funcionária pública de 3º ou 4º grau dentro da delegacia do MEC em Porto Alegre. Mas nós não paramos de fazer uma produção de pensamento e de escrever artigos. Inclusive o Stein relata, e se vocês tiverem chance de conversar com ele, talvez ele se lembre disso, que quando ele voltava eventualmente de um interrogatório, não era depoimento, o próprio chamava, uma vez que nos chamou lá de Livramento para estar em 4 horas em Porto Alegre. Foi preciso pegar um avião. E aí eles diziam: o senhor tem que parar de pensar, porque ele havia escrito um artigo que se chamava Felicidade Administrada, fazendo a crítica da felicidade que procurava ser conquistada pelas pessoas que tinham capacidade de consumo. A crítica à sociedade de consumo, isso era anos 70 já. Mesmo isso levava a chamar para um depoimento 500 quilômetros de distância. Nós fomos bastante controlados durante todo esse tempo. Uma ocasião, foi aí que aconteceu outro evento desse, no meu próprio ser biológico, digamos, íamos tomar um ônibus para vir para exames de saúde em Porto Alegre, quando fomos tirados a ponta de fuzil de dentro do ônibus, na frente de pessoas que conheciam minha família lá em Santana do Livramento e tudo,
O susto foi tanto que eu perdi outra gravidez. Então agora chega até, para com essa, porque senão vocês vão ver como eu teria uma família grande. E aí, então, vou contar ainda, para não acentuar muito o prejuízo profissional, porque, bem ou mal, nós dois acabamos tirando de letra e fazendo algumas coisas, e escrevendo algumas coisas, e conseguindo expressar os nossos pensamentos, apesar das proibições. Mas houve um evento que eu acho que é desses que deveria haver muitos, e que nós não tínhamos sempre noção, porque a censura era tão forte que a repressão policial não estava nas primeiras páginas dos jornais e ninguém ficava sabendo. Nós não chegamos a vivenciar as coisas piores como a tortura nas noites no DOPS. Infelizmente, sim. E houve uma vez que é surreal contar, porque nós tínhamos vindo a Porto Alegre para o lançamento do livro do caro Gabriel de Brito Velho, que também foi atingido pelos turcos depois, na segunda leva, eu acho. Não sei se ele se demitiu ou se foi explicado. Ele lançava um livro com esse nome, Arqueologia Provincial Fantástica. Nós viemos de Livramento e, por motivos de segurança, porque nos diziam não vão para qualquer hotel, nós pagamos um pernoite no Plaza São Rafael. Quando íamos descansar, depois do lançamento do livro, batem na porta. Eu pensei, é a querida da camareira nos trazendo alguma coisa. Fui atender a porta, seminua, abro a porta e tinha uns 4 ou 5 homens muito armados, não sei se não tinha uma metralhadora no meio, e que botaram logo a bota para dentro, assim, que eu não podia fechar a porta. Aí eu me fechei no banheiro e eles botaram abaixo e eu tive que me vestir assim na frente deles. Para vocês verem como aconteciam coisas que eu não imagino que isso fosse, isso é apenas um detalhe, uma coisa que nem me deixou marca na pele, né? E aí fomos levados à ponta de metralhadora, fuzil, pela saída do saguão do hotel do Plaza Rafael, direto para o DOPS, porque ele estava nas listas de expurgados da URGS e o presidente da época, acho que era o presidente Geisel, estava chegando a Porto Alegre. Eles fizeram a limpeza do hotel, queria se hospedar lá. Algumas pessoas da sua comitiva se hospedariam ali. Esse seria o motivo. Nós passamos a noite no DOPS, o Stein fazendo o seu calvário ou purgatório de interrogatório e eu do lado. Eu não estava na mesma sala, ficava num pequeno vestíbulo entre o banheiro e um outro quarto particular dos policiais, e eles faziam questão de não fechar portas para me pressionar na minha dignidade. Enfim, eu fui pensar como é que nós saímos de lá, e eu devo dizer a vocês que não posso dar um depoimento sério, que eu me lembro de telefonar num orelhão e de chamar justamente para a casa do Brito Velho, porque era o número que eu me lembrava, tínhamos estado juntos naquele dia, e foram eles que, ainda tendo algumas relações políticas, conseguiram dizer que nos soltassem. Mas nós estávamos já umas 10 horas no DOPS, não é? Essas coisas aconteciam. Mas eu não quero acentuar muito as nossas queixas, porque acho que nós somos gratos de que nunca sofremos o pior, que muita gente foi torturada até a morte, e nós tínhamos informação. Nunca deixamos de ter amigos que estavam sob essas outras ameaças e experiências. E quando íamos para a Europa, aí que as filhas podem se queixar porque tiveram uma infância extremamente dividida, fraturada, longe dos parentes. Nós saímos em 1965
voltamos, em 1966 eu tive um jardim de infância até 69, tivemos que sair de novo em 69, aí voltamos em 72, porque não nos conformávamos de ficar longe do Brasil, mesmo que não se conseguisse lecionar, íamos para o seio da família, que não era bem interior, era mais exterior, porque era na fronteira com o Uruguai. E ali nós tínhamos sempre o Uruguai do lado, em caso que fosse necessário, se bem que depois caiu o Uruguai também, né? Na ditadura uruguaia. E tivemos que sair de novo, porque nos foi anunciado que estávamos sob ameaça de prisão em 1973. Mas aí eu teria ficado mais anos lá, porque achava que as meninas mereciam ficar mais anos no mesmo contexto educacional. Mas o Hermindo estava numa outra fase da vida e julgou diferente, e no final foi bom que ele tivesse julgado que nós tínhamos que voltar, fosse como fosse. Voltamos em 1974 e não saímos mais. Aí nos deu tempo de acompanhar e lutar pela anistia e processo de abertura, etc. Mas eu sou muito contente de estar nessa mesa, e eu sei que eu não estou aqui como conhecedora da questão nem da ditadura, nem dos expurgos da URGS. Esses pesquisadores estão ali representados pela Lorena, e também não estou, enquanto socióloga, que eu acho que nunca cheguei a ser, em parte pelas irregularidades da vida profissional, e não estou tampouco enquanto filósofa política, que eu acabei conseguindo um doutorado com estágio uns anos na França e outros em Belo Horizonte. Nós não nos deixamos destruir. Acho que a juventude, inclusive os intelectuais, somos capazes de muita resiliência. Foi isso que eu anunciava em 2016, quando junto do Zeca Moreira estávamos em mesas como essa, debatendo sobre o golpe que se abatia. Eu dizia, vai cair o golpe, mas não vai se manter muito tempo. Nós já estamos com mais experiências e vamos poder resistir. Obrigada.